Nesta aula, vamos aprender 3 maneiras diferentes de se fazer um triângulo. Nós vamos fazer agora um triângulo começando pela base. O que significa isso? Nós vamos começar fazendo a quantidade de correntinhas que nós desejamos para o tamanho da base do nosso triângulo. Isso aqui pode variar, você vai colocar quantas correntinhas você quiser, mas isso é a base do triângulo, a quantidade de correntinhas. E da base, nós vamos partir para o topo. Então, aqui no nosso exemplo, eu vou começar fazendo 13 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui aquele nozinho corrediço, aquela alcinha. E vou fazer 13 correntinhas. Agora, começando na segunda correntinha a contar da agulha, eu vou fazer 12 pontos baixos. O que significa segunda correntinha a contar da agulha? Primeira, essa aqui, minha agulha está aqui. A primeira correntinha é esta. Eu vou introduzir a agulha nesta aqui, na segunda. E dentro dela eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer aqui um ponto. E vou continuar assim até o final das correntinhas, que será um total de 12 pontos baixos. Feitos os 12 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Do lado de cá, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. Como essa vai ser uma peça plana, eu não vou fazer diminuição invisível, aquela que pega as alças da frente. Eu vou fazer uma diminuição de crochê comum. Então, insiro a agulha aqui, começo a fazer o ponto, paro. Insiro aqui, paro, puxo as 3 alças de uma vez. Agora, eu vou fazer daqui para cá 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, sobraram 2 aqui no final. Eu vou usar esses 2 espacinhos aqui para fazer mais uma diminuição. Então, insiro, fiquei com 3 alças, puxo as 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou virar meu trabalho novamente. A próxima carreira, que será a terceira, eu não vou fazer diminuições, eu vou fazer só pontos baixos, do começo ao fim. Então, serão 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos baixos, vim até o final aqui, né? Faço uma correntinha e viro novamente meu trabalho. Agora, aqui nos 2 primeiros pontos, eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer agora 6 pontos baixos. Sobraram 2 pontos, faço uma diminuição. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Na próxima carreira, eu não vou diminuir, vou fazer 8 pontos baixos. Já é a 5ª carreira, né? Completamos a 5ª carreira, temos 8 pontos. Vamos fazer a 6ª carreira. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Vou começar esse lado com uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Sobraram 2 pontos, faço outra diminuição aqui. Faço uma correntinha, viro. Nessa última carreira que nós fizemos, que foi a 6ª, nós chegamos ao final com 6 pontos. Então, eu vou virar e desse lado de cá, eu vou fazer a 7ª carreira, não vou diminuir, vou manter esses 6 pontos. Cheguei ao final, faço uma correntinha e viro novamente o trabalho. Agora, nós vamos fazer a 8ª carreira. Vamos começar com uma diminuição. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. Sobraram 2 pontos, outra diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho. Agora, nós vamos fazer a 9ª carreira.
eu vou manter os pontos, eu não vou diminuir. Então, no final da oitava carreira, eu obtive 4 pontos, eu vou manter aqui. Então, vou fazer 4 pontos. Uma correntinha, vira o trabalho. Agora, nós vamos fazer a 10ª carreira. Então, vamos começar com uma diminuição. E como só sobraram 2 pontos, outra diminuição. É uma no começo e uma no final da carreira. Então, terminei essa carreira aqui, que foi a 10ª, com 2 pontos no final. Aí, faço uma correntinha, viro. Então, aqui na próxima, que será a 11ª, eu vou manter esses 2 pontos. Faço uma correntinha e viro. Então, aqui eu só tenho 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. E pronto. Cheguei ao final do triângulo. Agora é só arrematar a linha aqui. Então, como é que eu arremato? Já cortei a linha, eu puxo a linha aqui dentro. Prontinho. Vamos esconder agora essas pontas usando uma agulha de tapeçaria e passando a linha por trás dos pontos. Está feito, então, o nosso triângulo, começando pela base. Agora, nós vamos aprender a fazer um triângulo, começando pela ponta. Quando nós iniciamos um triângulo pela ponta, nós vamos fazer pouquinhos pontos no início e vamos alargando até chegar à base. Então, nós vamos começar esse triângulo fazendo 2 correntinhas. Vou fazer um nozinho corrediço. E vou fazer as 2 correntinhas. Pronto. Feito isso, nós vamos aqui na segunda correntinha, essa é a primeira, né, a contada agulha, essa é a primeira, essa é a segunda. Dentro dessa segunda correntinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa é a pontinha do nosso triângulo. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Agora, nós vamos ter que crescer, né? Porque a gente está começando do estreitinho. Então, como é que nós vamos fazer isso? Com aumentos. Como eu só tenho um ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Então, um aumento são 2 pontos no mesmo espaço. Pronto, já tenho 2. Eu parti de 1, na segunda carreira eu tenho 2 pontos. Vou fazer uma correntinha e vou virar. Agora, eu vou fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou manter esses 2 pontos. Não vou aumentar. Então, fiz os 2 pontos. Faço uma correntinha. Viro novamente meu trabalho. Na quarta carreira, eu tenho 2 pontos. Em cada um desses pontos, eu vou fazer um aumento. Então, fiz o primeiro. Fiz o segundo. Então, agora eu tenho 4 pontos. Vou fazer uma correntinha e vou virar. Na próxima carreira, que será a quinta, eu vou manter esses 4 pontos. Uma correntinha, viro. Agora, na sexta carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponta e ponto baixo no meio. Então, um aumento aqui. Dois pontos baixos. Outro aumento. Nessa carreira aqui, eu obtive 6 pontos. Vou fazer uma correntinha. Viro. Na próxima carreira, que será a 7ª, eu vou manter esses 6 pontos. Uma correntinha e viro. Vamos fazer agora a 8ª carreira. Um aumento em cada ponto, 4 pontos baixos no meio. Então, um aumento aqui,
4 pontos baixos. Mais um aumento. No total aqui são 8 pontos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. Na nona carreira, vou manter os 8 pontos, não vou aumentar. Uma correntinha, viro. Na 10ª carreira, vou fazer um aumento em cada ponta e 6 pontos baixos aqui no centro. Um aumento, 6 pontos baixos. Sobrou um aumento. Uma correntinha e viro. Na próxima carreira, que é a 11ª, eu vou manter os 10 pontos. Uma correntinha, viro. Na próxima carreira, que será a 12ª, novamente, um aumento em cada ponta, 8 pontos aqui no centro, no final dela eu terei 12 pontos. Um aumento, 8 pontos. Sobrou um ponto aqui, faço um aumento dentro dele. Então, esta é a última carreira do nosso exemplo. Arremato. E vou fazer o acabamento das linhas. Passei a linha pela agulha e agora eu vou esconder essa linha passando aqui a agulha por trás dos pontos. Agora é só cortar essa linhazinha e fazer a mesma coisa com essa outra. Está pronto o nosso triângulo, que nós iniciamos pela ponta, por aqui, e fomos aumentando. Agora nós vamos aprender a fazer um triângulo usando o anel mágico. Vamos fazer agora um triângulo, iniciando pelo centro com o anel mágico. Então, faço o anel mágico, prendo a linha. E aqui dentro dele eu vou fazer 6 pontos baixos. Fecho o anel. Fiz a primeira carreira, então tenho 6 pontos. A carreira seguinte, que será a segunda, ela terá uma sequência de um aumento de 3 pontos baixos, seguido de um ponto baixo. Essa sequência será repetida por 3 vezes. E ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. O que significa um aumento de 3 pontos baixos? Significa fazermos 3 pontos no mesmo espaço. Normalmente nós fazemos 2, né, num aumento. Nesse caso aqui nós vamos fazer 3, todos no mesmo espaço. Então eu vou começar fazendo esse aumento. Insiro a agulha aqui, faço o primeiro ponto. Insiro a agulha no mesmo local, faço o segundo. Insiro novamente no mesmo ponto e faço o terceiro. Vou colocar o marcador, então eu fiz 3 pontos, né? O marcador fica aqui. Em seguida, eu vou fazer um ponto baixo. Vou novamente fazer um aumento de 3 pontos. Então, nesse espacinho aqui, eu vou fazer 3 pontos. E faço um ponto baixo. Mais uma vez. Um aumento de 3 pontos e um ponto baixo. Veja que o trabalho ainda está bem pequenininho, mas ele já está começando a formar um triângulo. Então, aqui eu vou cortar essa linha que eu já prendi e vou começar a fazer a próxima carreira, que será a terceira.
Nesta carreira aqui, na segunda, nós obtivemos 12 pontos. Vamos fazer agora a terceira. Então, eu faço primeiro um ponto baixo, coloco o marcador, e agora eu vou fazer um aumento de 3 pontos baixos. Estou formando as pontas do triângulo. Agora eu vou fazer um dos lados do triângulo. Vou fazer 3 pontos baixos normais. Cheguei na outra ponta. Então, aqui eu faço um aumento de 3 pontos. Agora eu vou fazer 3 pontos nesse lado aqui. Na pontinha, outro aumento de 3 pontos. Agora eu vou completar a quantidade de pontos desse último lado. Eu tinha feito um aqui no início, eu vou fazer mais 2. Então, dessa maneira, os 3 lados que já estão se formando têm 3 pontos baixos, um aumento de 3, 3, um aumento de 3, 3, um aumento de 3. Então, essa foi a terceira carreira, nós temos 18 pontos. Vamos fazer agora a quarta carreira. Eu vou começar fazendo 2 pontos baixos, né? Cheguei na ponta, um aumento. Um aumento de 3 pontos. Agora, nessa lateral aqui, eu vou fazer 5 pontos. Cheguei na ponta novamente, 3 pontos baixos no mesmo espaço, ou seja, um aumento de 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer esse lado aqui, 5 pontos também. Cheguei na ponta novamente, um aumento de 3 pontos baixos. Agora, vamos completar este lado. Eu já tinha feito 2 aqui no início, vou fazer mais 3. Essa foi a quarta carreira e ela tem 24 pontos. Vamos fazer a próxima, que será a quinta. E nós vamos começar fazendo 3 pontos. Na ponta, um aumento de 3. Nesse lado aqui, 7 pontos. Cheguei na ponta novamente, um aumento de 3. Mais 7 pontos para fazer este lado aqui. Outro aumento de 3. Agora, eu preciso completar os 7 pontos deste lado. Eu já tinha feito 3 no início, vou fazer 4 agora. Como já está formando um triângulo. Vou fazer mais uma carreira e vamos arrematar. Então, a próxima, nessa carreira aqui, que foi a quinta, nós obtivemos 30 pontos. Na próxima carreira, que será a sexta, nós vamos começar fazendo 4 pontos baixos. Chegamos na ponta, um aumento de 3. Nessa lateral aqui, nesse lado, nós vamos fazer 9 pontos baixos.
Na ponta, novamente, um aumento de 3 pontos. O outro lado, fiz 9 aqui, vou fazer 9 do lado de cá também. Cheguei na ponta, um aumento de 3 pontos. Agora, eu vou completar aqui o último lado. No início eu tinha feito 4, em cada lado desse eu estou fazendo 9 pontos. Aqui eu tinha feito 4, faltam 5. Cheguei ao final da nossa receitinha de exemplo. Agora eu vou arrematar a linha. Fiz um ponto baixíssimo, agora é só virar o trabalho e esconder a linha aqui atrás. Nosso triângulo ficou assim. Então, aqui estão os 3 modelos de triângulos que nós fizemos. E a diferença entre eles é que este aqui foi iniciado pela base e nós fomos diminuindo até a ponta. Este aqui foi iniciado pela ponta e nós fomos aumentando até a base. E este aqui foi iniciado pelo centro e nós fomos fazendo os lados dele. Então, qualquer um desses modelos pode ser feito do tamanho que você desejar. Neste caso aqui, você aumenta esse triângulo ou diminui, alterando a quantidade de correntinhas aqui da base. Se você quiser um triângulo menor, faça menos correntinhas. Se você quiser um triângulo maior, aumente as correntinhas. Neste aqui, você altera o tamanho mudando a quantidade de pontos para cá, a quantidade de carreiras, fazendo mais aumentos. Então, se você quiser um triângulo menor, você para antes aqui. Se você quiser que ele fique maior, você continua com essas carreiras. E neste aqui você modifica também, você também pode fazer do tamanho que você quiser, dependendo da quantidade de carreiras que você faça. Se eu quisesse um triângulo pequenininho, eu teria parado aqui. Eu fiz este aqui, mas se eu quisesse um maior, eu teria continuado fazendo as carreiras e fazendo os aumentos. Aqui nós temos um exemplo do uso de triângulo como aplicação, como forma plana. Então, aqui ele foi usado como um focinho. Neste chapeuzinho, foi usado como o bico da coruja.